Dignidade da pessoa humana, numa eventual questão de prova discursiva. Vocês precisam saber trabalhar com o conceito dela. O que é dignidade da pessoa humana? É difícil definir isso. A melhor forma de você definir o que é dignidade da pessoa humana é você reconhecer que a dignidade se compõe de 4 grandes ideias: liberdade, igualdade, fraternidade, as ideias lá da Revolução Francesa, e a principal delas, que é a trazida pela Maria Helena Diniz, que é a ideia de integridade psicofísica. A dignidade da pessoa humana, por exemplo, justifica o dever de reparar um dano moral a partir do momento que você reconhece que tem dignidade da pessoa humana, e toda pessoa humana tem essa dignidade se justificaria justamente pela presença do elemento da integridade psicofísica. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o dano moral tem como justificativa a existência de uma dignidade da pessoa humana, a pergunta que fica é a seguinte: pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Indiscutivelmente, a pessoa jurídica pode sofrer o que eu vou chamar com vocês de dano moral. Por que isso? Se você abrir lá, eu não coloquei aqui no slide, mas vocês podem abrir aí em casa, a súmula 227 do STJ, a súmula 227 do STJ confirma isso que Leonardo e Luiz disseram. De fato, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Por que eu estou chamando dano moral, entre aspas, aqui nessa nossa matéria? Não adianta, como eu disse no início, a gente estudar hoje, numa aula de revisão, obviedade do código. A gente tem que ver aquilo que não está escrito na legislação. Junta tudo que a gente estudou até aqui. Se dano moral é uma circunstância, uma expansão, um recurso, uma eficácia daquele que tem efetivamente integridade psicofísica, eu pergunto de novo: pessoa jurídica tem integridade psicofísica? Falta à pessoa jurídica esse atributo de integridade psicofísica, porque dano moral só é aquela peculiaridade daquela pessoa física que efetivamente tem a integridade psicofísica. É por isso que quando a gente discutiu na aula de processo sobre a possibilidade ou a impossibilidade de que o incapaz, que anteriormente era o absolutamente incapaz, que ele tivesse direito à reparação por dano moral, muita gente discutia na doutrina. Qual foi a pergunta que eu fiz ontem para vocês, caso vocês não se lembrem? Pode alguém que era no Código Civil, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, considerado absolutamente incapaz, ser titular de danos morais? O que a gente concluiu? Sim. Por quê? Porque dor, sofrimento e angústia, que em tese essa pessoa incapaz não sentiria, seriam, na verdade, meras consequências de um dano moral que já tinha sido provocado. E pela mera provocação desse dano moral, já haveria o dever de indenizar. Junta isso que a gente estudou na outra aula com o que a gente está vendo agora. O argumento para que esses incapazes não tivessem direito à reparação por dano moral era a ausência da integridade psicofísica. O mesmo se aplica em relação às pessoas jurídicas. Pessoa jurídica não tem, em tese, integridade psicofísica, mas ninguém discute que ela tem o direito de reparação sempre que, de alguma forma, a sua honra objetiva, é isso que eu quero falar com vocês agora, a sua honra objetiva tiver sido violada. Como é que a gente junta tudo isso? A súmula 227 disse o quê? Disse que pessoa jurídica tem efetivamente dano moral, certo? O que a gente conceituou a partir disso? Pessoa jurídica tem direito a dano moral, entre aspas. Entre aspas por quê? É óbvio que em uma prova de múltipla escolha, vocês vão marcar sem sombra de dúvida que pessoa jurídica tem dano moral. Tem uma súmula confirmando esse entendimento, tem uma súmula reforçando essa ideia. Mas se você tiver uma prova discursiva, não adianta você dizer isso para ganhar a totalidade dos pontos. O que você precisa enxergar? Pessoa jurídica não tem integridade psicofísica. Se ela não tem integridade psicofísica, muita gente da doutrina, com destaque aqui para o Gustavo Tepedino, vai entender o quê? Que se ela não tem integridade psicofísica, não é caso de se reconhecer a pessoa jurídica dano moral. E aí vocês me perguntariam, espera aí, se ela não tem direito a dano moral, uma eventual violação à sua honra objetiva não seria reparada? Ou seria reparada? Seria reparada. Seria reparada por quê? Porque é preciso distinguir a honra de duas maneiras.
a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva é aquela forma pela qual a sociedade te enxerga. Quando alguém, por exemplo, cria uma postagem indecorosa no Facebook contra vocês, aquela postagem atinge as suas duas honras. Como você se sente, honra subjetiva, e como a sociedade vai enxergar você. Todo mundo que entrar no seu perfil da internet vai olhar aquela postagem e vai diretamente associar a sua imagem àquela ofensa que você recebeu. E isso não pode acontecer. É isso justamente que viola a sua integridade psicofísica e é isso que faz nascer o dever de indenizar. Volta para o caso da pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem essa honra subjetiva. Por que a pessoa jurídica não tem honra subjetiva? Porque falta a ela integridade psicofísica. Mas ninguém duvida que a pessoa jurídica tem a honra objetiva. Se alguém, por exemplo, posta alguma coisa falando mal de uma determinada sociedade empresária, dependendo da extensão desse falar mal, há que se falar sim em dever de indenizar. Por exemplo, aconteceu recentemente, não sei o que vocês aí de casa pensam, mas vou ver o que vocês daqui pensam. Aconteceu o seguinte, uma determinada política pegou a foto de uma revista, da qual ela não compactuava com as ideias, e botou na lixeira essa revista. Uma deputada federal pegou uma revista que ela não gostava, botou na lixeira e tirou foto e botou no Facebook com a seguinte legenda: cada coisa no seu devido lugar. Por pior que a revista fosse, será que era o caso de jogar essa revista no lixo? Ao jogar essa revista no lixo e publicar essa reportagem para que todos vissem no Facebook, será que não houve um abalo à honra dessa pessoa jurídica? Sem entrar no mérito se houve ou não houve, e eu particularmente acredito que tenha havido, sim, você tem que entender o seguinte: o dono daquela revista ficou triste com aquilo? Talvez. Mas a revista em si tem como ficar triste? Não tem. Não tem, porque ela é uma revista, falta a ela esses atributos da dignidade da pessoa humana. Mas ninguém duvida que publicar aquela fotografia, colocando a revista numa lixeira, feriu a honra objetiva dela. Porque todo mundo, toda a sociedade, quando visse aquela revista na lixeira, ia enxergar aquilo ali como se lixo fosse. Isso ofenderia a honra objetiva da revista, que faria nascer um dever de indenizar. Junta tudo de novo. Se o dever de indenizar existe, mas eu disse para vocês que não seria a título de dano moral, que dano é esse? Que outra categoria do dano está do lado do dano moral? O dano, também com M, material. Por mais que as pessoas jurídicas não tenham direito a esse dano moral em sentido técnico, elas teriam sim o direito à reparação moral com repercussão material, ou como alguns outros vão preferir chamar, de dano institucional. O que é o dano institucional? Quando você viola diretamente a figura daquela pessoa jurídica. É mais fácil você perceber um dano institucional, por exemplo, numa associação sem finalidade lucrativa. Se alguém fala mal de uma ONG, que seja, se ela de alguma forma se sentir ofendida em sua honra objetiva, haveria dever de indenizar, mas não a título de dano moral, e sim a título de dano material. Aqui não seria o caso de dano material, porque seria sem finalidade lucrativa, mas seria um caso de dano institucional. Então, o que vocês precisam saber, resumindo tudo isso? Pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral, entre aspas, súmula 227 do STJ, mas se for uma questão que exija um desdobramento maior numa prova discursiva, você tem que saber dialogar os três tipos de dano que podem existir: dano moral, dano material e o dano institucional. Perfeito? Mas se for uma prova discursiva, esse exemplo que você estava falando... Da revista? Para se configurar isso, a pessoa que expôs a revista na lixeira, essa pessoa não teria que ser uma pessoa formadora de opinião, ou qualquer pessoa que fizer isso vai estar sujeita a uma sanção. A pergunta aqui do Luiz foi muito boa. Ele perguntou o seguinte: se eu, por exemplo, se o Luiz chega lá, postou no Facebook dizendo que não gosta da determinada revista, será que haveria dever de indenizar? Ou essa violação à honra objetiva da revista teria que ser provocada por alguém que tivesse capacidade de formar opinião? Pensa comigo.
Quem forma opinião ofendeu a revista ao falar mal dela. Perfeito? Se você falar mal da revista, você também ofendeu a revista? Também. O que vai modificar aqui? A repercussão desse falar mal. Quem forma opinião vai gerar muito mais opiniões negativas contra ela. Quem que vai ter que pagar a maior indenização? O formador de opinião. Você, no caso, vai gerar a mesma conduta, o mesmo dano, o mesmo nexo causal. Vai ter o dever de indenizar, mas uma indenização menor do que a da revista e daquele formador de opinião. Concordam? E isso é o que os tribunais Sim. entendem? Que de qualquer forma houve dano nos dois casos. Só vai mudar a repercussão. Uma outra questão parecida com essa, foi bom você ter perguntado isso, Luiz, é o seguinte. Deixa eu apagar aqui para a gente pensar. Direitos da personalidade está no edital de vocês. E lá dentro do direito da personalidade, vocês sabem que é importante que o direito da personalidade seja resguardado por quem quer que seja. Pergunta aqui é a seguinte. Leonardo tem um blog. Decisão jurisprudencial recente. Leonardo tem um blog. E aí ele lá nesse blog não fala mal de ninguém. Tá falando bem de todo mundo, posta as viagens que ele fez, as comidas que ele comeu, sem problema o blog do Leonardo. Mas veio o Luiz e fez o seguinte, postou um comentário dizendo que aquela pessoa retratada pelo Luiz, que ele não xingou, o Leonardo, perdão, que não xingou, ele faz esse comentário xingando a pessoa retratada pelo Luiz. Entenderam? Comentário falando mal de alguém que o dono do blog não falou mal. Pergunta que já chegou, já foi deduzida nos tribunais superiores. De blog, cara. Já chegou De blog. É muito comum ofensa em blog. Inclusive entre pessoas famosas. O jornalista vai lá, posta, fala mal de algum banqueiro. Aquelas coisas. É bom, antigamente se lavava roupa suja em casa, né? Agora é na internet para todo mundo ver. Beleza. Leonardo foi lá e falou bem desse cara. Luiz foi lá e falou mal desse cara. Quem que tem que indenizar, caso haja dever de indenizar, pela postagem do comentário do Luiz? Quem que indiscutivelmente vai ter que indenizar isso aqui? Luiz que escreveu, indiscutivelmente. Só que além do Luiz que escreveu, por mais que o Leonardo não tenha nada a ver com o comentário dele, STJ, decisão recente, o que se decidiu? O dono do blog responde pela ofensa dos comentários provocados por terceiros. Que hipótese é essa aqui? Uma criação de responsabilidade civil por fato de terceiro. Por mais que Leonardo não tenha feito nada aqui, em tese a conduta dele foi o quê? Criar o blog. Cadê o nexo causal? Permitir o seu comentário. Qual o dano? Ofender a honra objetiva e subjetiva dessa pessoa retratada ali. Justo ou injusto? Não sei. O fato é que é jurisprudência. E o fato é que a jurisprudência, embasado numa outra súmula do STJ, que era uma súmula antiga, que dizia a mesma coisa. É responsável pelo dever de indenizar aquele que permite a publicação de um terceiro. Então, quem publica e quem permitiu a publicação... Quem publica e quem permitiu a publicação também vai ser responsabilizado por aquilo ali. Responde objetivamente e solidariamente. Por que eu acho que vai responder? Eles não chegaram efetivamente nesse ponto. Mas por que seria solidária? De alguma forma, você manteve o nexo causal permitindo o seu blog ali. O que a jurisprudência queria que você fizesse que é difícil de você fazer na prática? Eles queriam, na verdade, que você olhasse para aquele comentário e filtrasse, tirasse. Mas espera aí, não teria um problema aí? Qual seria o maior problema de você ter que excluir comentários? Isso seria o quê? Uma censura. A partir do momento que você autoriza que o dono do blog fique tirando, excluindo comentários que ele supostamente acha indecorosos, você está censurando. Então você prestigia de um lado a honra dessa pessoa, mas por outro você viola um outro direito fundamental que é o impedimento à censura. Como é que você responde isso? Mas aí isso vai virar um outro processo, então? Um outro processo? Se foi censurado, vai processar. Perfeito. Outra pergunta excelente do Luiz. Imaginamos aqui que o caso já se resolveu. E que para evitar a indenização, o Leonardo estuda direito, sabe tudo, sabia que se o comentário do Luiz se mantivesse no blog dele, ele seria responsabilizado. O que ele faz? Deletou. Perfeito?
Você, Luiz, não achou que tivesse escrito nada demais. Você não gostou de ter deletado a sua postagem. Você ficou com raiva. Você pode pleitear a indenização em face do Leonardo? Dono do blog? Sim ou não? Sim, por quê? Por uma questão de direito constitucional. Vocês com certeza estudaram. O que deveria ter sido oferecido ao Luiz antes do Leonardo apagar o comentário dele? Retratação. Ou uma retratação, ou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por que contraditório e ampla defesa, embora sejam princípios constitucionais, se aplicariam nessa relação? Por conta da eficácia, o quê? Eficácia horizontal do quê? Dos direitos fundamentais. Isso vocês já viram em constitucional em algum momento, com certeza. O que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais? É o reconhecimento que os direitos fundamentais se aplicam nas relações entre particulares. Nesse caso aqui, e é muito comum, cada vez mais se decidem questões a esse respeito, sempre que você verificar uma exclusão de postagem ou qualquer outra coisa que impeça o direito desse indivíduo aqui se responder, se defender, você tem que assegurar para ele o direito de resposta. Caso você não assegure o direito de resposta, o que acontece com essa pessoa? Surge para ela o direito de invocar em seu favor a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e ter aqui, nesse caso, o direito de se defender. Dentro daquela noção toda do Alexis e de tudo aquilo que você viu sobre regras e princípios, você entende sim, mas mais especificamente em relação à eficácia horizontal, chega claro por ele, porque o voto condutor disso aqui, o Alexis, você sabe que é alemão. E lá na Alemanha, o que se decidiu? Foi o primeiro caso em que se reconheceu, que se chama Dritte vir Kung. Teve uma decisão lá que foi a seguinte: como é que surgiu? Só falando para o pessoal de casa, o Leonardo perguntou se isso daqui teria alguma repercussão à luz do que o Robert Alexis trata dessa matéria. Tem sim, por quê? A eficácia horizontal ela surgiu num caso em que se discutiu o seguinte: na época pós-nazista, tinha um diretor de cinema que efetivamente queria continuar trabalhando. Só que ele era propagandista nazista na época do nazismo. Só que depois que o nazismo acabou, ele queria continuar sendo cineasta. E continuou sendo. E fez outros filmes que não tinham nada a ver com o que tinha sido feito lá, as barbaridades feitas durante o nazismo. Só que muita gente sabia que ele era o propagandista daquela época. O que aconteceu? Todo mundo, quando viu que ele queria fazer outros filmes, começou a publicar. Na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, seria muito pior, mas todo mundo começou a fazer panfleto falando mal daquele filme. Olha só, não vejam o filme do Vich Harlan, porque o filme dele é muito ruim. Panfleto, 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 panfleto. Ele gastou dinheiro para fazer esse filme e o filme foi um fiasco. Ninguém foi assistir o filme dele. Por que ninguém assistiu? Por conta da propaganda. Ele ficou com raiva, achou aquilo ali um absurdo, achou que estava violando o direito dele de expressão, o direito de liberdade, o direito de iniciativa privada e fez o processo contra a associação que de alguma forma estava impedindo a publicação do filme dele. O que aconteceu no final da história? Se reconheceu que, mesmo sendo um particular, o diretor, contra outro particular, uma pessoa jurídica de direito privado, já que era uma associação particular, se permitiria a alegação de direitos fundamentais entre os dois. Isso porque essa lógica de aplicação de direitos fundamentais entre particulares, ela é um pouco diferente do porquê os direitos fundamentais surgem. Para que os direitos fundamentais surgem? Para coibir os abusos de quem? Do Estado. O principal abusador dessa época era o Estado. Não que ele tenha mudado muito o seu papel. Talvez ele tenha se modificado um pouco, mitigado um pouco a sua força, mas o fato é que, hoje, isso não mais é uma verdade absoluta. Se os direitos fundamentais surgiram para coibir os abusos do Estado, o que se modificou ao longo da vida? Talvez eles tenham surgido também para coibir abusos entre particulares, quando um particular se mostrar mais forte do que o outro. Essa é a eficácia horizontal. E por conta da eficácia horizontal, Luiz teria direito de pleitear um direito de resposta ou um direito de defesa para não ter o seu comentário excluído no blog. E essa integridade psicofísica aí está dentro dos direitos de quarta dimensão? Leonardo perguntou se a integridade psicofísica estaria dentro dos direitos de quarta dimensão.
Esse negócio de dimensão, primeiro, você já começou muito bem. Todo livro que você encontra é geração. Geração é errado porque dá uma ideia de exclusão. Melhor expressão possível, dimensão. Perfeito. É de quarta dimensão? O que eu acho particularmente? Saulo vai ter condições melhores de dizer isso do que eu. Para mim, primeira, segunda, terceira dimensão, ok, todo mundo concorda. Quarta, quinta, sexta, décima, né? Nunca você tem uma resposta possível para isso. Tem quem diga que quarta dimensão é aperfeiçoamento da democracia, expansão do meio ambiente. É uma classificação diferenciada, tem que você pensar qual a doutrina que você vai adotar em relação a isso. Mas não precisa nem ir muito longe e achar que é de quarta ou de terceira dimensão, mas entendi qual foi o raciocínio que você fez. Se esse é de primeira, se esse é de segunda, se esse é de terceira, será que esse seria de quarta? Não necessariamente. Por quê? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, a integridade psicofísica era resguardada, ou ao menos devia ser. Então, por isso, não seria de quarta dimensão. Mas, ficou claro o que é a eficácia horizontal? Tem também, hoje em dia, as pessoas começam a discutir a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais, que para a justiça do trabalho é importante. Então, já que a gente tocou no ponto da eficácia horizontal, o que é a eficácia diagonal dos direitos fundamentais? Tá dando para ver aqui? Tá, né? Eficácia horizontal dos direitos fundamentais entre particulares. A discutindo com B. Eficácia vertical dos direitos fundamentais. A discutindo com quem? Com o Estado. Perfeito? O que é a eficácia diagonal dos direitos fundamentais? É a eficácia que a doutrina vai dizer que é peculiar das relações de trabalho. Por que diagonal? Aqui você tem um empregado. Aqui você tem um empregador. Eles não estão no mesmo plano. Só que eles também não estão numa relação de verticalidade. Como os dois são particulares, o que você tem aqui? Uma relação de eficácia diagonal. É isso que justificaria, por exemplo, que você prestigiasse anulações de regras contratuais trabalhistas, entendendo que houve um prejuízo para o empregador. Princípio da proteção, princípio tutelar, tudo isso seria uma forma de eficácia diagonal. É uma boa para uma discursiva. Fale sobre eficácia diagonal. 50 linhas, né? É uma boa para uma discursiva. Tem ainda outras milhões de eficácias horizontais, inclusive a minha ideia de doutorado é falar de uma outra eficácia de direito fundamental que eu não vou nem falar para vocês, que é para não confundir, que aí já é muita loucura. Qualquer dia vocês perguntem para o Saulo que ele acha que o que eu estou falando é besteira, mas faz sentido. E ele depois se convenceu. É dizer que o Estado tem direitos fundamentais. Mas como é muita abstração, depois a gente conversa sobre isso. Né? Pois é. Eficácia horizontal, vertical e diagonal. Beleza? Beleza. Se pessoa jurídica não tem integridade psicofísica, em tese ela não teria direito ao dano moral, mas por força da súmula 227, a gente não discute isso. Não há controvérsias. Já que a gente falou de tudo isso, eu posso entrar com vocês na explicação do porquê do Código Civil de hoje ser o que ele é. E isso vai servir de link para eu discutir algumas matérias com vocês, sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Que houve algumas alterações em relação a essa jurisprudência, algumas consolidações de entendimento, que eu não duvidaria nada que aparecesse nessa prova. É bom vocês conhecerem. Quais são os vetores do novo Código Civil que podem aparecer numa questão de múltipla escolha? Tá quase. O primeiro de todos é o vetor de construção de uma sociedade justa. O vetor de socialidade, o vetor de fraternidade está presente no novo Código Civil porque ele se inspira na Constituição, que determinou como objetivo fundamental da República a construção dessa sociedade livre, justa e solidária que a gente tem hoje em dia, não tem? Não é? A nossa sociedade não é livre, justa e solidária? Então, na Constituição diz que é. Mas o fato é que o Código Civil acreditou nisso aqui, comprou essa ideia e se pautou nessa noção de solidariedade, nessa noção de sociabilidade, que com a realidade não tem absolutamente nada a ver. Só que além da socialidade, o que o Código Civil também optou para tratar como sendo um vetor desse novo código? Operabilidade. A operabilidade, ela tem como principal repercussão as cláusulas gerais. As cláusulas gerais garantem que o juiz consiga trabalhar com aquele código
vetusto, antepassado, ultrapassado, com uma certa modernidade, a partir do momento em que ele pode trabalhar com a discricionariedade dele, se valendo das cláusulas gerais. Melhor exemplo de cláusula geral é a boa-fé. O que é boa-fé? Milhões de definições, milhões de variações. O que é a função social do contrato? Milhões de possibilidades. Essas noções abertas, que não são resolvidas, nem resolvem casos pela mera subsunção, elas dão ao operador do direito e principalmente ao julgador a chance de que ele garanta essa operabilidade do Código Civil. Por que isso? Qual foi a ideia do novo Código Civil? Garantir um código que de alguma forma pudesse ser aplicável na prática. Um código que não fosse precocemente envelhecido. Só que sociabilidade e operabilidade, a gente não tem a menor dúvida do que elas significam. O que eu quero hoje trabalhar com vocês aqui é a noção de eticidade e como essa eticidade se justifica e como ela impacta, como ela implica na questão da boa-fé. Pode aparecer numa prova que é uma diferenciação simples, mas muitas vezes as pessoas se confundem qual é a distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Se alguém se confundir em relação a isso até hoje, não vai mais se confundir a partir de agora, que a minha ideia é que nunca mais vocês se confundam em relação a essa matéria. A boa-fé subjetiva, ela era a regra antes do novo Código Civil. Qual é a diferença básica entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva? A boa-fé subjetiva, ela impõe uma retidão de pensamento. A ideia da boa-fé subjetiva é que, efetivamente, você seja uma pessoa com boas intenções. Só que de boas intenções, o que acontece? Né? Todos os lugares estão lotados de boas intenções. Para evitar isso, o que o novo ordenamento precisou pensar? Alguma forma de você impor um padrão de comportamento e não mais um padrão de pensamento. A boa-fé objetiva, ela é um padrão de comportamento, não um padrão de pensamento. A boa-fé objetiva surge, eu gosto de brincar com isso, como uma resposta à lei de Gerson. O que é a lei de Gerson? Já ouviram falar disso? Mas o que é? Quem é o Gerson? É o do futebol mesmo, é aquele do futebol. Pois é. Na época, isso tem muitos anos, né? Dá até para invocar aqui um direito ao esquecimento, que tem uma súmula nova dizendo que se aplica o direito ao esquecimento no direito civil, se aplica, já vou chegar lá. Dá até para aplicar o direito ao esquecimento aqui no caso do Gerson. Mas o que aconteceu? Na época que ele ainda jogava, ele fez uma propaganda de uma marca de cigarro e ele dizia o seguinte: esse cigarro é bom mesmo, hein? Não vou mais comprar os outros, vou comprar só esse, porque sabe como é, né? Eu adoro levar vantagem em tudo. Aí esse eu adoro levar vantagem em tudo virou a frase para todo mundo justificar que o brasileiro era metido a esperto pela lei de Gerson. E isso ficou por anos e anos e anos, e ele tentou por anos e anos e anos se desvincular disso, mas ficou para sempre. A lei de Gerson é essa ideia de você querer tirar vantagem em tudo. Você não pode tirar vantagem em tudo, claro, porque dentro de um ordenamento pautado por uma dignidade humana, pautado por uma eticidade, pautado por uma operabilidade, uma sociabilidade, você tem que ter na relação contratual o quê? Um emparelhamento. Você tem que ter uma relação de cooperação. Foi pensando nisso que surgiu a boa-fé objetiva como resposta a essa insuficiência, digamos assim, da boa-fé subjetiva. Como eu falei para vocês, a boa-fé subjetiva, ela impunha uma retidão de pensamento. Só que além do fato do inferno e do céu estarem cheios de boas intenções, tinha um outro problema. Como é que você vai saber se alguém está ou não está de boa intenção? Tem como você aferir isso? Tem. Não dá para você dizer se a pessoa sabia ou não de um determinado fato. O que dá para você dizer é o seguinte: se era possível ou não possível ela saber daquele determinado fato. A gente vai chegar lá na frente e estudar um pouco sobre o erro. O erro é um vício de consentimento do negócio jurídico, junto dos outros tantos, estado de perigo, dolo, coação, todos aqueles que vocês estudam ali perto do artigo 148 do Código Civil. O que eu queria destacar com vocês é o seguinte: é o erro. Se diz lá que o erro acontece quando alguém falseia a noção da realidade. Ninguém enganou aquela pessoa, ninguém impôs o conhecimento de enganação de alguma matéria, mas por alguma razão, uma das partes contratantes
começou a divergir do que na realidade efetivamente acontecia. Chegou lá essa pessoa e, em erro, fez um contrato. Erro, vocês sabem, gera o quê? Uma anulação ou uma nulidade? Perfeito. O erro gera uma anulação, porque o único dos vícios do negócio jurídico que gera uma nulidade é a... Começa com S. Simulação. É o único dos vícios do negócio jurídico que efetivamente vão simbolizar uma causa de nulidade. Erro, dolo, coação, estado de perigo não vão gerar uma nulidade, vão gerar uma anulabilidade. E mais do que isso, a fraude contra credores, que também é uma forma de vício do negócio jurídico, ela gera o quê? O negócio que você falou na primeira aula, Leonardo. Quando há uma fraude contra credores, qual é a resposta que aquele que foi fraudado pode gerar? Propor uma ação. Como é o nome dessa ação? Pauliana. Agora sim, viu? A ação pauliana, que alguns livros acabam citando como sinônimo, a ação revocatória. Só que aqui o que eu queria dizer para vocês? Não é a mesma coisa. Revocatória, vocês já tinham ouvido? A ação revocatória, ela também serve para você anular determinadas matérias em direito empresarial. A ação pauliana é a ação pauliana, a ação revocatória é a ação revocatória. Por mais que elas tenham a mesma pretensão, não são a mesma coisa. Mas como eu já vi, inclusive em prova CESP, cobrando pauliana e revocatória como sinônimos, é importante vocês saberem o que se trata. Mais uma vez, já pensou? Discursiva. Fale sobre a ação revocatória. 50 linhas. Tem que saber que revocatória é sinônimo de ação pauliana. Perfeito? Está na hora do intervalo? Então, como está na hora do intervalo, o que vocês façam? Qual é a minha sugestão? Bota lá no YouTube e vê o vídeo do Gerson, que daqui a pouco a gente conversa sobre ele. Até já.